Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 21, versículos 12 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos lendo o Evangelho segundo Lucas, que trata da escatologia, dos últimos acontecimentos. E diante do Evangelho de hoje, quando Jesus está falando para os seus discípulos, eu fico tentando imaginar o jeito, a forma como os discípulos se encontravam naquele momento, olhando para Jesus e Jesus dizendo tudo isso. Eu fico tentando imaginar os discípulos olhando para Jesus e Jesus dizendo: sereis presos, sereis perseguidos, né? Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Depois Jesus vai dizer: sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Eu fico curioso, tentando imaginar, naquele momento, qual foi o semblante dos discípulos olhando para Jesus. Mas tem uma coisa muito interessante, meu povo, porque por trás de tudo aquilo que Jesus anunciou que iria acontecer, né? E diante daquilo que Jesus anunciou, mostra claramente que a fé, que a vida cristã, que a fé cristã não é uma fé do comodismo, não é uma fé da facilidade, que a vivência cristã é uma grande doação de vida. E existe uma grande luta que temos que travar, que passaremos por aflições, por sofrimentos, por provações. Mas por trás de toda dificuldade, todo sofrimento, tem aí na vida daqueles que são chamados a testemunhar a fé, a ação de Deus. E isso é muito importante a gente compreender. Por quê? Porque em meio a tudo aquilo que Jesus anunciou que iria acontecer, Jesus mostra que os discípulos serão amparados por Deus. Ele deixa nas entrelinhas esse fato. Porque, por exemplo, Jesus diz assim, ó: Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Por que não? Jesus vai dizer: Porque eu vos darei palavras tão acertadas. Veja, eu vos darei palavras. Então Jesus vai agir neles. Jesus vai agir nos discípulos. Eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Então, na hora do combate, na hora do confronto, Jesus agirá na vida dos discípulos. E isso é maravilhoso. E isso hoje eu e você precisamos entender. Que nas nossas lutas e que diante do desafio, do testemunho,
do testemunhar a fé, do testemunhar a palavra, do testemunhar o evangelho, nós não estamos sozinhos. Nós temos o auxílio de Deus, nós temos o auxílio da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. E continua aqui o evangelho, né? E continua o evangelho depois, Jesus vai dizer: todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Deus cuidará dos seus discípulos. E agora o evangelho termina dizendo: permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. E é esta graça que somos chamados a pedir hoje ao Senhor. O caminho é difícil. O caminho é de cruz. Mas passando pela cruz, nós chegaremos à glória. Agora, diante daquilo que teremos que enfrentar, peçamos que o Senhor possa nos revestir da sua graça, que o Senhor possa nos revestir da força do alto, do Espírito de Deus, para permanecermos firmes. Porque o permanecer firme é graça de Deus. Exige de nós decisão, força de vontade, coragem, mas, sobretudo, ação de Deus em nós. Nunca estaremos desamparados, nunca estaremos sozinhos. Que o Senhor nos dê essa graça da perseverança, de permanecermos firmes, para que assim possamos chegar à glória. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.